Irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tô aqui no monte, sozinho aqui com Jesus, buscando um pouco a Deus. Eu estava orando e o Espírito Santo colocou no meu coração de eu ler uma palavra. E eu comecei a ler o livro de 1 Coríntios. E eu tava lendo o capítulo 6 e eu senti algo de compartilhar aqui para vocês. Sabe, no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo começa a falar um pouquinho sobre o nosso corpo, né? E é engraçado porque ele começa a dizer o que a gente não deve fazer com o nosso corpo, o que não é o propósito do nosso corpo. Então ele enfatiza muito sobre a questão da imoralidade sexual e como a gente não deve se entregar a essas coisas, né? E como se um homem se juntar a uma prostituta se torna uma só carne com ela, e que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós devemos fugir da imoralidade sexual e tudo mais. Então a ênfase do apóstolo Paulo é sobre o que não fazer com o corpo, né? A gente não deve entregar nosso corpo às imoralidades sexuais, às impurezas sexuais e tudo mais. Portanto, ele não acaba o capítulo apenas falando o que não devemos fazer, mas ele acaba dizendo o que a gente tem que fazer. Olha aqui, no último versículo ele diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então o que Paulo estava dizendo era o seguinte: o corpo de vocês não serve para isso, né? Para imoralidade sexual, para se unir com prostitutas e tal, porque vocês são templo do Espírito Santo. E no final ele diz para que serve nosso corpo. Quando ele diz portanto, o seu corpo não serve para isso, mas serve para isso daqui. Aí ele vai falar: glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ele estava dizendo, irmãos, que Deus não nos deu o nosso corpo para pecar ou apenas para ter as necessidades fisiológicas que a gente tem, né? Que é dormir, comer e tudo mais. Deus nos deu o nosso corpo para um propósito, e esse propósito é glorificá-lo, adorá-lo. Por isso ele fala em Romanos 12:1 também, né? Ele diz: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu imploro pelo amor de Deus. Aí ele diz o quê? Entreguem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que ele está dizendo? Que um culto racional para Deus não é um culto onde eu sento lá no banco e eu falo assim, não, deixa eu trabalhar com a minha racionalidade aqui, com a minha sabedoria. Até porque em próprio 1 Coríntios ele diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então não é sobre isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que um culto racional é um culto onde o meu corpo ele é entregue como um instrumento de adoração para Deus, né? Muitas vezes na adoração a gente diz: não, eu adoro a Deus do meu coração aqui. E esquecemos que Deus nos deu o nosso corpo para um propósito de glorificá-lo, né? Então existem diversas formas que a Bíblia mostra que nosso corpo externo, né, ele é usado para glorificar a Deus. Por exemplo, muitas vezes a gente ouve os ministros de louvor falando, né? Levantem as mãos, irmãos, na hora do louvor e tudo mais, e a gente não entende porque eles pedem isso. Aqui em Salmos 28:2 diz assim: ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando eu levanto as minhas mãos para o teu santo lugar. Tem diversos textos também, Lamentações, que falam sobre isso. Por exemplo, Lamentações 2:19, que diz: levantem-se, grite no meio da noite, quando começar as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor, e levante para ele as suas mãos, em favor da vida dos seus filhos e tudo mais. Tem outro texto também, Lamentações 3:41, que diz: levantemos o coração e as mãos para Deus que está no céu, e digamos: pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoaste. Enfim, existem diversos textos, né, sobre isso, sobre levantar a mão. Em 1 Reis 8 também fala sobre isso, né, que é um movimento com o nosso corpo, né, que nós fazemos isso, é como se a gente estivesse pegando a nossa adoração com a mão e erguendo aos céus. Enfim, existem diversos textos que falam sobre isso, né? Em Salmos 30:11 diz que o Senhor mudaste a minha veste de tristeza para a dança, né? E a dança é algo corporal, né? É algo que a gente entrega com o nosso corpo. Diversas vezes falam: cantem de alegria ao Senhor. O que eu quero dizer? Que o nosso corpo ele é um instrumento de adoração, né? A adoração ela não deve ser feita apenas com o corpo, ela deve ser feita com as nossas afeições, né? Que é o nosso coração. E aquelas afeições produzem em nós uma ação corporal.
Então, quando o Salmos diz, né, cantem de alegria, ele está dizendo o quê? Estejam tão alegres, a alegria ela vem do coração, é um sentimento interior, que essa alegria produz em nós uma ação exterior. Então, cantem de alegria. Eu estou tão feliz que meu corpo age conforme isso. Fala em Salmos 2, fala assim, temam ao Senhor e tremam diante dele, alguma coisa assim. E esse tremer, eu fui pesquisar o que significa a palavra tremer, e tremer significa movimentos violentos. Então o que Davi está dizendo ali? Temam ao Senhor, que reconheçam quem ele é, algo externo, e tremam, que é algo interno, né? Não, primeiro, no temam é algo interno, na verdade, e o tremam é algo externo. Então, a adoração completa é uma adoração onde acompanha meu corpo e o meu espírito, entende? Então, por exemplo, a gente vê muitas pessoas quando estão cheias do Espírito Santo, a ação que aquele enchimento do Espírito traz é movimentos corporais, que a gente fala, né, que é entrar no manto, entrar no mistério, entrar no reteté e tudo mais. Isso, na verdade, não tem nada na Bíblia que fala Paulo foi cheio do Espírito Santo e entrou no reteté. Ou Davi entrou no manto diante do Senhor. Não, mas a Bíblia fala que eles dançaram, né? Davi dançou com todas as forças diante da presença do Senhor. E esse reteté, né, que a gente fala, o manto, o mistério, nada mais é do que danças espirituais. Uma pessoa que sai lá girando no manto, que sai cortando o laço, o que ela está fazendo é movimentos espirituais, que nada mais é do que uma dança espiritual, né? Então, porque se nosso corpo não tem nada a ver com adoração, porque quando o Espírito Santo nos toca, a primeira coisa que ele faz é nos fazer movimentar nosso corpo, né? Uns batem o pé, outros levantam as mãos, outros pulam, outros rodam, ou caem no chão e choram, né? Mas tudo isso, o corpo está envolvido como parte da adoração. Então, é muito interessante a gente pensar que Deus nos deu o nosso corpo para glorificá-lo, né? Para adorá-lo. Portanto, quando a gente entende que fomos comprados por um alto preço, né? E que nosso corpo é um templo do Espírito, nós usamos o nosso corpo para isso. Amém?